Esse podcast é uma iniciativa da comunidade Anestesia de Valor, desenvolvida para aproximar o mercado da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Todo episódio, nosso host, o anestesista Giorgio Preto, recebe profissionais influentes do mercado da saúde para uma conversa desenrolada e com muita troca de conhecimento sobre a anestesia digital. Fique agora com um novo episódio do podcast Anestesia de Valor. Olá, vamos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Anestesia de Valor. Eu sou o Jorge Preto, sou médico anestesiologia, sou CMIO da Anestec. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, Eduardo Henrique Scherer. Acho que é isso, né? Depois você me corrige se por acaso eu falei errado. Então, ele é médico anestesiologista, fez a residência de anestesiologia no Hospital Ministro Costa Cavalcante, em Foz, faz parte da equipe Ascense, que é de Foz do Iguaçu, que é nossa cliente já, 4 anos, e é conhecido como o faz-tudo da parte digital da Ascense, aqui na Anestec conhecido como nosso champion na Ascense, que é onde a gente tem sempre um contato muito bom para a gente colocar as melhorias, trocar ideias, falar sobre o assunto. E o que nós vamos falar hoje no podcast é essa experiência já de 4 anos de uso do AXREG num grande grupo de anestesiologia, que é o de Foz do Iguaçu. Eduardo, muito obrigado por aceitar conversar aqui com a gente. Se apresenta como você gosta de se apresentar e dá um contexto do pessoal, como é a equipe, como vocês trabalham assim aí em Foz do Iguaçu. Beleza, Jorge. Eu que agradeço o convite aí, né? Sempre bom falar desse assunto, a gente acaba sempre aprendendo alguma coisa também, né? E, bom, você explicou, né? Eu sou anestesista aqui de Foz do Iguaçu. Eu fiz a residência aqui no hospital mesmo de Foz. E aí, quando eu terminei a residência, o pessoal me chamou para ficar no grupo, né? Então, eu já peguei a parte da transição do papel aí, das fichas manuais, bem essa transição para o AXREG. E aí, por ser, digamos, o mais novo, né, agora eu já não sou mais, né, já tem um pessoal mais novo, mas nessa transição aí eu era o mais novo, então o pessoal já botou para mim essa função aí de mexer com o tablet, de mexer com essa parte mais digital, que a gente já está mais um pouco acostumado, né, com o pessoal mais antigo. Aí eu abracei essa causa aí, uma coisa que eu gosto de fazer, e estamos aí 4 anos, né, mexendo com esse sistema aí, estão bem satisfeito, aprendendo bastante aí cada dia. Eduardo, dá uma ideia para a gente, assim, quantos anestesistas vocês estão, quantas instituições, quantos hospitais grandes vocês atendem, assim, para o pessoal ter uma ideia nós somos agora acho que somos 23 anestesistas, temos mais 3 para entrar no que vem, e temos mais 3 residentes, né? Aí ano que vem vão aumentar as vagas, aí vão virar 2 vagas por ano, né? Então daqui a um tempo vão ter 6 residentes. Então no geral aí vai dar mais ou menos uns 30, né? Nós atendemos aqui 3 hospitais grandes aqui de Foz do Iguaçu, que é o próprio Hospital Ministro Cavalcante, o Hospital Municipal e o Hospital Unimed. Fora algumas clínicas aí de oftalmo, de endoscopia, deve ter mais umas 6, 7 clínicas aí, né? Nós costumamos fazer aí, eu acho que em torno de 80 procedimentos por dia, mais ou menos, dividido nesses hospitais. E é isso, Jorge. Mais alguma coisa que faltar? Não. Faltou eu falar? Então, tá ótimo, só para a gente ter uma ideia, assim, do tamanho. Eu tenho uma relação já bem longa com a Sense, porque vocês eram meus clientes no sistema de pré, antes da gente fazer a fusão aqui com a Anestec, eram clientes da Anestec. Então, sempre foi uma empresa, uma equipe de anestesia sempre que olhava muito para o futuro, para a tecnologia, sempre tentando incorporar novas tecnologias, e aqui dentro da Anestec o pessoal fala, não, o pessoal da Sense usa muito bem, né, o AXREG, claro, 4 anos de experiência já, né? Eduardo, como que você vê assim o uso no dia a dia? Você se enxerga não usando mais, voltando para o papel? Não tem condições de voltar. E é engraçado que até o pessoal mais antigo, né, o pessoal era bem resistente nessas mudanças, né? E agora nem o pessoal antigo também nem passa pela cabeça. Às vezes acontece, o cara, sei lá, esqueceu o tablet,
ou teve algum problema lá com a internet, não sei, aí o cara tem que fazer a ficha manual, o povo já fica doido, né? Então, não tem mais como voltar, né? E assim, a gente pegou então essa transição, né, do papel pro digital, e a gente viu que no papel é muito mais demorado, né, para você fazer a ficha, claro. No XREG é muito mais rápido, muito mais prático, então você tem mais tempo aí para ficar atendendo o paciente mesmo, cuidando do paciente, né, sem ficar fazendo tanta burocracia. No papel também a gente tinha que colocar os códigos ali, às vezes da nossa cabeça, né, então, às vezes, um encaixe, alguma coisa, a gente não sabia o código de de outro, a gente colocava meio mais ou menos aquilo, daí dava problema no faturamento, sem contar as medicações, né? O cara esqueceu de colocar tal coisa, ou não entendeu a letra do cara. Putz, tem gente que é difícil realmente você entender a letra, daí o faturamento não entendia, tinha que ir lá. E o faturamento é fora do hospital, você tinha que ir lá na casinha, você tinha que, né, parar tudo que você estava fazendo, a gente até tinha estipulado um dia, né? Falou, ó, depois do consultório, né, que o cara geralmente sai um pouquinho mais cedo, todo dia, depois do consultório, o cara passava lá no faturamento para resolver as pendências, né? Então, ali, só nisso aí, eram uns 30 minutos por dia, né, para resolver esses problemas. Aí também, extraviava a ficha. Aí você tinha que ir lá fazer toda a ficha de novo, né? Agora, no sistema ali, você só manda imprimir e acabou, né? Nem precisa mais imprimir, na verdade, a menina do faturamento tem o acesso a todas as nossas fichas no AXREG mesmo, né? Então ela ali já vê o que está faltando, já vê o que está com problema, já manda mensagem direto no WhatsApp. Ó, doutor, faltou uma dipirona aqui, você usou? Ah, usei, já vou arrumar aqui. A gente arruma na hora, né? E então não precisa ir lá no lugar, então isso facilitou bastante, né? E sem contar, assim, umas coisas que parecem bobagem, né? Mas, por exemplo, assim, a caneta tá falhando da ficha. Putz, você já fica estressado. É uma bobagem, né? Mas é um troço que te incomoda no dia a dia. Acabou a tua tinta, você tem que ir atrás de uma caneta, né? Ou faltou o carbono ali da ficha, caça um carbono. Ou você fez toda a ficha, tava sem o carbono, você tem que fazer tudo de novo. Ou pedir pro residente fazer. Eu fiz muitas fichas quando eu era residente, né? O cara pedia, ó, você faz essa ficha aqui para mim, você vai lá e faz a ficha, né? Então tem tudo isso. Além do histórico, né? Você não tem o histórico do paciente fácil, né? Se o cara já fez uma cirurgia, a gente até costuma anotar ali, né? Via aérea, como é que foi, como é que era o Cormac do paciente. Então, se a gente tem alguma dúvida, a gente pode ir na ficha anterior, né? É muito fácil isso ali no programa, né? Você consegue tirar dados disso também, né? Os dados ainda a gente usa alguns, né, principais, tem muita coisa que a gente ainda não usa, que a gente precisa melhorar, mas, por exemplo, o tempo cirúrgico, né, a gente consegue calcular ali, por exemplo, cirurgiões, digamos, cirurgia plástica, por exemplo, a gente consegue calcular quanto tempo cada um demora, ver como é que está o rendimento de cada um. Às vezes o cara reclama do preço, fala, ó, cara, você é mais demorado aqui, né, então a gente nem pode reclamar. Por exemplo, também para a gente tentar organizar o nosso mapa cirúrgico, né? A gente vê, esse, digamos, a oftalmo, né? Esse cara aqui faz em 15 minutos a cirurgia da catarata, esse outro aqui demora 30. Então, quantos pacientes a gente consegue encaixar nesse dia, né? Para a gente tentar maximizar ali o número de pacientes, né? Então, essas coisas a gente consegue tirar do sistema, né? Isso aí é bem importante, né? Acho que isso aí é um caminho sem volta. A gente tem certeza disso aqui na Nestec, né? Que a gente acredita muito nisso, que é um caminho sem volta, não tem? Eu sempre costumava dizer assim, né? Que você olhava para o teu celular ali na palma da tua mão e você olha para o prontuário eletrônico, cara, tem uns 20 anos de gap tecnológico ali, né? Tem. E a anestesia parece que está mais atrasada que os outros ainda, né? Então, essa é uma situação bem comum. Você olha em vários hospitais, a única parte que ainda está na caneta e papel é a anestesia. Que é o ponto mais crítico, é o prontuário que tem mais informação de qualquer outro prontuário existente no hospital, né? 1 hora de anestesia gera mais dados que um dia de UTI e que 1 semana de internação. E é o que estava relegado ao último plano. E saiu agora recentemente, eu não sei se você chegou a ver, uma pesquisa
da PwC com a Fundação Dom Cabral, mostrando que a saúde é o setor mais atrasado do ponto de vista de transformação tecnológica. E aí, se você olha dentro do setor da saúde, a especialidade que está mais atrasada é a anestesia. E para a gente é uma coisa paradoxal, né? Porque é o lugar que tem mais informação, que tem mais dado, que tem dado que serve para todas as áreas, né, Eduardo? Claro, e até isso é bom ali para o hospital. Serve para o faturamento, serve para a farmácia, serve para operação, pontualidade, tempo cirúrgico. Isso que eu ia falar, né? O gestor, né? O gestor, ele teria que ter muito interesse nisso, né? Porque ali tá todos os dados ali de como que tá o funcionamento do centro cirúrgico, né? Que é uma das partes mais importantes aí do hospital, né? E uma coisa que a gente tem falado muito aqui, e particularmente é uma área que eu trabalho aqui dentro da Nestec, que é a área de ciência de dados, que o dado não é que ele não está no prontuário eletrônico do hospital, só que ele está fragmentado, ele está sem contexto. E aí você olha e... Vamos dar um exemplo bem clássico, que todo mundo olha para isso. Tempo cirúrgico e turnover de sala. Aí você vai olhar, o pessoal faz turnover de sala, uma média. Aí tá, cirurgia de catarata e a prótese de quadril, você está colocando tudo no mesmo bolo. Sim, tá totalmente fora de contexto. Tem vários vieses aí que você tem que contornar, né? Aí, como é que você vai melhorar o turnover de uma cirurgia de catarata? Cara, não tem muito, porque não tem muito o que fazer. Numa cirurgia de prótese de quadril, que tem aquele mundo de caixa aberta, de material, que tem que ficar contando, medidor e prótese, e abriu, não abriu. Cara, uma situação diferente, tem sangue pelo chão. Aí você não coloca contexto na informação, eles geram umas médias que não servem para nada. Exatamente. Mais te atrapalham, né? Mais te atrapalha aquele dado do que te ajuda, né? Aí você vai chegar pro cara depois de uma cardíaca e dizer, você tem que melhorar o turnover de sala. Aí você vai lá, tá um coitado de um funcionário sozinho para juntar todo aquele material, contar todas as caixas, as peças. Se você não coloca esse tipo de contexto, o porte cirúrgico, a especialidade, ou mesmo até o cirurgião, que nem você falou, cara, tem cirurgião que demora o dobro do outro para fazer a mesma cirurgia. Se você coloca uma média de tempo cirúrgico, vamos dizer, a cirurgia de vesícula, o cirurgião opera em meia hora, o outro opera em 2. Se você colocar 1h15, você errou para os dois. Errou para os dois, exatamente. Errou para os dois. E hoje o nosso gerenciamento do centro cirúrgico é muito baseado nessas médias fora de contexto. E isso é um ponto que a transformação, a adoção digital, ela vai te trazendo essa riqueza de dados. Né? Da mesma forma, você vai olhar, esse anestesista demorou mais para entregar esse paciente. Sim, mas um paciente idoso ou um paciente novo com uma cardiopatia, um paciente difícil, complicado, a gente tem esses dados nos nossos documentos da anestesia para colocar contexto, que muitas vezes isso, no sistema do hospital, tem lá o código da cirurgia e o tempo que demorou, ou seja, sem contexto nenhum, e aí esse dado, se você usar isso para fazer gestão em cima disso aí, você vai ficar errando na maioria das vezes. Com certeza. Né? Então, a gente entende até meio como paradoxal, né? A nossa especialidade devia ter sido com maior interesse em sofrer a transformação digital e foi a última. Sim, né? E a gente conversa com os colegas aí, cara, a maioria ainda tá no papel, cara. A imensa maioria da anestesiologia ainda tá no papel e caneta. E cada vez mais vai ficando inevitável você fazer essa transformação digital. Essas questões parecem até um pouco distantes, às vezes, da realidade do pessoal que se acostumou, mas com certeza todo mundo está escutando a gente aqui, já teve de um mês depois de uma anestesia, alguém vai lá e dizer que não tinha ficha. Perderam a ficha, ninguém sabe onde está a ficha, para você fazer uma ficha totalmente de cabeça, não tem como você lembrar, né? Depois de um mês de procedimento,
simplesmente impossível. Mas se não fizer, a gente não cobra, não tem como cobrar, não tem como faturar. Então, às vezes, a gente fica nessas situações, né? Sim. Vocês perceberam uma melhoria, assim, você falou, né, da rotina, sobre melhoria no fluxo, né, de faturamento, tanto para o hospital quanto para vocês, questões de códigos. Vocês têm uma métrica, assim, de que reduzia o glosa, reduzia o tempo de faturamento, alguma coisa assim, Eduardo? Tem, não é um dado assim objetivo, que eu vou saber te dar o valor, a porcentagem, sabe? Mas Sim. A gente percebe que a gente tem umas secretárias específicas para essa função, né? E elas falam que realmente, assim, foi uma mudança muito grande, assim, nessa questão do faturamento, tudo ficou muito facilitado, inclusive a checagem por parte delas, né? Então, elas checam paciente por paciente, né? Então, elas conseguem ter esse acesso fácil, né? Elas estão lá no computador delas, entram no manager, né? E elas vão abrindo ficha por ficha, elas conseguem ver lá todos os códigos. Tem algumas que a gente coloca algumas observações, né? Algum código que às vezes para algum cirurgião é uma coisa, para outro, principalmente nas plásticas particulares, tempo de lipo, algumas coisas assim, Sim. né? Elas conseguem fazer isso tudo ali pelo computador, isso dá uma agilidade muito grande, né? E com certeza os dados ficam mais corretos, né? Aí na hora elas já conseguem mandar mensagem para a gente, doutor, faltou um negocinho aqui, a gente já consegue arrumar na ficha no mesmo momento, e isso já vai na hora para o faturamento, né? Não tem aquela espera, vai, volta, devolve, né? Então isso aí sempre gera atraso, gera perda financeira, né? Espera você voltar para o hospital, às vezes você está numa clínica, está em algum outro lugar. Viajou, sei lá, entendeu? Então isso vai gerando aquela bola de neve e vai atrasando tudo, né? Então, assim, eu não sei te quantificar, mas eu posso te garantir que com certeza melhorou bastante essa parte de financeiro, aí, essa parte operacional ficou muito melhor com a XEG. E a parte assistencial eu acho que também, Jorge, até porque, como eu falei antes, né, a gente tem mais tempo para cuidar ali do paciente, não precisa fazer tanto essa ficha, né, mais demorada para você fazer. O histórico também eu falei, mas tem uma coisa que a gente faz aqui, que é uma auditoria, né? Então eu pego 5 fichas de cada anestesista. Até agora, esse ano, a gente diminuiu um pouco, porque a gente estava muito apertado, não estava sobrando tempo para fazer isso. Mas até por isso, ano que vem, a gente já pegou mais gente para ficar mais folgado, para voltar a fazer isso com mais frequência, né? Que a gente faz, teoricamente, todo mês, né? Vou lá, faço uma auditoria das fichas de todos os anestesistas. Eu faço por amostragem, né? Porque não tem como fazer de todas, então eu vou lá e pego 5 fichas de cada anestesista. Eu tento pegar, assim, pelo menos uma cesárea, uma da cirurgia geral, uma da orto, uma da uro, cirurgias assim variadas, mas mais ou menos o mesmo porte, digamos assim, e de vários hospitais, né? Então eu pego 5 fichas aleatórias de cada um e eu analiso essas fichas uma por uma. Então, por exemplo, se o cara fez uma geral lá, usou o relaxante muscular, o cara tem que ter anotado o TOF na ficha. Se ele não anotou o TOF, ele recebe uma notificação, né, uma advertência. Vai virar multa ainda, tá? Mas por enquanto está só na parte da advertência, né? A gente já tem multa para outras coisas, né? Para essa parte operacional, as secretárias nos dão multa. O nome está errado, o atendimento tá errado, essas coisas, a gente já recebe multa, né? Multa em dinheiro e ponto. Então, nessa parte que eu estou fazendo ainda, é só notificação, mas já o cara já sente, assim, sabe? Putz, já recebi uma notificação, tem que ficar esperto, e isso, a gente vê que isso melhora muito, sabe? Então, no começo, ninguém colocava TOF. Agora, 100% das pessoas colocam TOF. Até o circulante da sala, né, como as pessoas começaram, vou ter que colocar o TOF, né? Aí o circulante já vai e já coloca. Então, isso é uma coisa que há 4 anos atrás ninguém colocava, o TOF ficava jogado lá, e agora toda a sala, mesmo o anestesista nem falando, o TOF tá lá. Às vezes tá com uma hack e o cara foi lá e colocou o TOF, né, o circulante, né? Justamente porque tá todo mundo usando, né? Então isso fica uma rotina, né? E a gente sabe que é muito mais seguro você estubar com o TOF, você
planejar ali o relaxamento. Então, isso com certeza reflete na assistência ao paciente, numa melhor qualidade, redução de complicação do pós-operatório, né? Eu falo esse exemplo do TOF porque o povo até me apelidou, né? Que era o cara do TOF que ficava incomodando, né? Mas tem outras coisas que a gente vê também. Então, se sondou, o cara tem que colocar diurese na ficha. Se é uma cirurgia, né, maior que 2 horas, ou uma população de risco, o cara tem que colocar temperatura. Capnógrafo, tem que estar lá. Se não tiver, aí o cara vai receber uma notificação, né? Então, claro que a gente não consegue fazer isso de todas as fichas, mas por amostragem a gente já pega bastante coisa, né? Aí eu mando isso, né, para o grupo todo, né, digamos, os erros de cada um, mas sem nome, né, que é para todo mundo ver o que as pessoas estão, às vezes, errando. Você consegue aprender, e eu, inclusive, eu aprendo com a ficha das pessoas, né? Eu achava que a minha ficha era perfeita, daí tem uns que fazem uma ficha muito melhor que eu. Falei, pô, esse negócio que o cara coloca aqui é bacana, vou começar a usar também. Então as pessoas vê pelo exemplo dos outros, começam a fazer uma ficha melhor. Isso também acaba te dando uma segurança jurídica, né? Você nunca sabe lá na frente o que pode acontecer. Aí se na tua ficha lá estava o TOF, estava a temperatura, você descreveu, né, a maioria das medidas que você tomou ali, você tem uma segurança jurídica melhor, você consegue se defender lá na frente, né? Às vezes você, lógico que é uma coisa que você não espera, mas pode acontecer. Então esses dados, né, a gente faz essa auditoria aí para o povo colocar, e isso eu tenho certeza que melhora no desfecho do paciente, né, melhora na qualidade da nossa anestesia, melhorou bastante a parte do pós-operatório, né? Então acho que isso aí é algo, digamos assim, indireto, né, mas é que só com uma ficha digital é possível, né? Com uma ficha manual você pode esquecer, não tem como você ir lá e pegar um por um. Não tem. Você vai demorar, digamos assim, no mínimo 10 vezes mais para fazer o mesmo serviço com uma qualidade inferior, né? Então acho que isso é uma coisa bem bacana. Legal. Há quanto tempo vocês fazem essa auditoria, Eduardo? Olha, acho que deve fazer uns 2, 3 anos aí que a gente faz. Como eu falei, esse ano a gente deixou a desejar um pouquinho por causa da correria, né? Mas a gente vai voltar com tudo, né? Então, tendo mais gente aí, estando mais tranquilo, a gente quer fazer uma coisa que todo mundo já percebeu que dá diferença. É chato, né? Os caras, você não gosta de ser criticado, mas é uma coisa que faz parte, né? Cara, mas por outro lado, o que eu costumo dizer? Eu sou o cara do protocolo, né, cara? Eu sou o que escrevi um monte de protocolo, e se tem um protocolo, a gente segue o protocolo. Para mim é algo simples, né? A equipe definiu um protocolo, segue o protocolo, pelo menos 90, 95% das vezes, né? Você vai seguir aquilo ali. E aí, volta e meia, aparece no grupo alguma coisa, olha, é para fazer o registro de sei lá o quê. Tipo, tem que fazer avaliação para indução no campo tal. Aí eu olho assim, cara, mas não faz 5, 6 anos que é para fazer isso nesse campo? Sim. É para fazer, é que não estão fazendo. Eu falei, tá, mas então fala com a pessoa que não está fazendo, sabe? Que é o que vocês estão fazendo. Faz uma amostragem. Inevitavelmente você vai pegar algumas coisas de melhoria. E realmente, cara, a gente não sabe. Você, enquanto está construindo a tua documentação, você não sabe se aquilo vai judicializar ou não. Você vai saber meses depois, né? E eu vou te dar um exemplo. A gente fez uma análise nos dados aqui da Nestec de maneira global, e em torno de 30% só das cirurgias acima de 1 hora tem registro de temperatura. Cara, está escrito na nossa regulamentação. Sim. Cirurgias acima de 1 hora tem que ter registro de temperatura. Cara, você tem 70% praticamente das fichas de anestesia, isso aqui, digitais, que estão fora da regulamentação. Tem ficha que não tem a descrição de técnica anestésica. Sim, essa é uma coisa que a gente também faz na auditoria ali, que é justamente tem que pôr a técnica, né? Sim, isso tá na nossa regulamentação, cara. Tem que ter peso e altura do paciente, tá na regulamentação, tem que ter classificação de asa. Tem uma série de roteiros. A gente está estudando algumas metodologias para automatizar esse tipo de coisa que vocês fazem. E tem o cara também que, por exemplo, a gente começou a fazer auditoria, o cara não estava colocando temperatura, ele ia lá e recebia uma notificação, aí ele começou a colocar temperatura em todos.
mas para ele é 36 do começo ao fim e esquece, entendeu? Então, assim, você fala, ó, cara, assim, eu sei que você colocou a temperatura, mas vamos tentar pôr o certo, né? Porque a gente sabe que não é assim do começo ao fim, né? Sim. Vamos tentar pôr o correto, né? Então, o pessoal ainda tenta fazer uma gambiarra ali, né? Mas a gente está aí para tentar melhorar isso. Sim, mas aos poucos você vai contornando esse tipo de situação, Sim, sim. né, Eduardo? E isso, infelizmente, é ser humano, né? Eu também, às vezes, estou cansado, aquela coisa, você faz uma ficha mais ou menos, depois você fala, putz, né? Deixei, passou batido, né? Fui olhar minha ficha lá, recebi uma multa porque não coloquei tal coisa. Mas é uma coisa que precisa ser cobrado, porque senão as pessoas não fazem, né? Você tem que fazer auditoria, tem que notificar e de preferência tem que ter multa, né? Seja a nossa multa aqui é R$ 15, né? Mas vai somando e fica aquele pezinho moral, né? Fala, putz, hoje, esse mês eu fui o que levei mais multa de todo mundo, né? Então, aí a pessoa se esperta, ela começa a melhorar. Inclusive, a gente tem um esquema de pontuação aqui. Se o cara teve mais que tantas multas lá por mês, eu não lembro, as secretárias que fazem, né? Isso ele perde pontuação, então na hora de escolher folga, às vezes um cara que está menos tempo que ele consegue escolher a folga antes dele. Por causa de, então, assim, é um método das pessoas se espertarem e fazendo do jeito certo. Né? Tem que ser assim, não é? Tem que ser, cara. Quando a gente trabalha em grupo, em equipe, normalmente você tem duas formas de punir ou de beneficiar, que é com tempo ou com dinheiro. Que no fim é a mesma coisa, é que nem energia e matéria, a mesma coisa, só que está em estado físico diferente, né, cara? Então, se não mexer ou no tempo, ou em algum benefício, ou diretamente no financeiro, normalmente você consegue engajar em torno de 50% a 70% da tua equipe. Isso é o que a literatura mostra, literatura internacional. Educação continuada, conversa, alinhamento, vai conseguir resolver em torno de 50% a 70% dos casos e das pessoas. O resto, eu acho que é menos, hein? Eu acho que deve ser uns 30 no máximo. Assim, não tem literatura nacional mostrando isso. A literatura internacional mostra qual que é a adesão a protocolo que discute, alinha, educa, treina, vai conseguir de 50% a 70% de engajamento. Não vai passar disso. Aí, as metodologias que testaram outras abordagens, né, abordagem com chamar atenção via chefia e abordagens financeiras, você consegue levar isso a 95%, 98%, em alguns casos até 100%. Mas tem que ter uma controladoria sobre isso, né? Não basta só criar e deixar. Sim, sim. E querendo ou não, você tá tirando um anestesista, que nem no nosso caso aqui, a gente tira um anestesista da escala, né? E ele vai receber o período dele normal e não vai estar anestesiando. Ele vai estar fazendo auditoria. Então, se você for ver, né, grosso modo, é um prejuízo. Né? Mas se você for ver a longo prazo, nessa questão jurídica e tudo isso, lógico que a gente sabe que não é. É né? um Mas é uma coisa que né? é um investimento. Investimento. Né? E isso é uma discussão, assim, até um pouco filosófica, né, que a gente tem. Eu já tive essa conversa aqui na minha equipe, com outras equipes, né, sobre como nós somos uma especialidade de disponibilidade, nós temos flutuações de demanda para um mesmo número de anestesistas. Então, tem dias que você tem anestesista faltando e tem dias, tem turnos que você tem anestesista sobrando, né? E pelo menos, pelo que eu conheço aí, vocês não têm essa de ficar chamando freelance para cobrir escala. Vocês têm que se virar. Não. A gente tem essa como é que você diz? Determinado dia é para precisar de 15. No Sim. outro, 16. E isso aí a gente dá as folgas, né? Conforme para tentar chegar o mais próximo disso, mas com certeza tem dia que sobra e tem dia que falta, né? Então, e a gente até tem outros métodos aí que a gente já aplicou, principalmente no Covid, né? Estava sobrando metade todo dia, a gente começou a dar folga obrigatória, né? E trouxe isso para agora, a gente viu que é legal. É uma coisa que funciona para ter sempre aquele equilíbrio, né, financeiro ali na empresa. Claro. Mas nesses períodos onde você tem uma sobra, ou às vezes, aquela cirurgia que foi até 2h30 da tarde,
Cara, você pega um colega, põe ele 3 horas para fazer uma auditoria, para revisar prontuário, para revisar conduta, você, no longo prazo, você tem um ganho institucional muito importante, cara. Porque isso, inevitavelmente, você viu, a gente começou a cobrar que o cara registrasse o TOEFL. Se o pessoal coloca o TOEFL, ele vai começar a usar. Cara, e o TOEFL é um monitor, que a hora que você começa a usar ele mesmo, você vê que tem uma variabilidade gigantesca esse tal de relaxante. Sim. Tem paciente que com 20 minutos já reverteu, tem paciente com 2 horas não reverteu, tá? E não consegue estubar ele. Então, assim, inevitavelmente, isso de uma maneira indireta, você vai estar trazendo benefício. O colega vai se obrigar a estudar, a ver como é que funciona, a entender o monitor. Entendeu? Então, isso acaba trazendo... Isso eu acho que gera também, Jorge, uma boa impressão nos cirurgiões, nos circulantes, e isso acaba indo parar lá no hospital, na direção, né, nos pacientes. Então, o cirurgião, ele tá ali, mas ele vê, pô, esses caras aqui estão evoluindo, né, os caras fazem o negócio certinho, a ficha deles é bacana. Então, isso gera um comentário, assim, ó, essa equipe aqui, os caras são bons, né, então, isso vai se repercutindo lá na frente, né? Esse era um outro assunto que eu estava aqui para te perguntar, a relação de vocês com a instituição, assim, com a direção do hospital, com a instituição em sinal, esse alinhamento com a instituição. Vocês conseguem usar a tecnologia para comprovar algumas questões? Porque normalmente a gente tem uma relação muito de conversa com a instituição, né? Mas às vezes a gente sabe que a gente tem os nossos analytics que tem uma série de informações extremamente relevantes para a instituição, né? E que quando você tem algumas instituições sem o dado, ela fica muito na conversa e você acaba transformando uma relação que deveria ser mais objetiva numa relação baseada muito no relacionamento. Né? Relacionamento, quando mudam as pessoas em qualquer um dos dois, seja na instituição, seja na equipe, você pode ter problemas de relacionamento, né? A gente vê que isso varia muito em hospitais, assim, tem hospitais que realmente não estão nem aí pro dado, né? E tem hospitais, geralmente, né, aquele do convênio particular, o cara tá de olho no dado. Então, isso varia de hospital para hospital e varia de gestão para gestão também, né? Mas eu lembro um dia que a gente foi conversar no hospital, que eles queriam que a nossa ficha anestésica ficasse no TASI. E aí a gente foi lá e explicou, né, ó, a gente que trouxe isso aqui, né, essa ficha digital, mostramos uma ficha manual, né, o cara falou, nossa, troço horrível, né, falou, olha agora digital, então isso a gente que trouxe, isso a gente que acrescentou para o hospital, né, e mostramos aquela parte do analytics, falou, ó, isso aqui a gente até consegue tirar vários dados, né, tinha os gráficos, assim, eu vi que o olho do cara brilhou, assim, ele falou, nossa, mas vocês têm todos esses dados aqui? Falei, tem, se quiser a gente pode passar para vocês também, né? Então é uma barganha até que você consegue com o gestor, né? Falar, ó, nosso sistema dá tudo isso, né? A gente pode usar isso aqui, pode comparar, né? Ver como que tá os dados de vocês, se está batendo com os nossos, né? Qual que está mais correto. Então, quando o gestor ele é antenado nisso aí, ele sabe, né, da importância do dado, que isso aí gera eficiência, né? Gera dinheiro, aí ele gosta, né, desse sistema. E a gente sempre está conversando, né, com o gestor, um dos hospitais principais aqui, né, a gente agora conversou com a equipe da TI deles, né, falou, a gente precisa da ficha anestésica no TASI. Então a gente deu um jeito lá, conversou com o pessoal da TI, eles bolaram um esquema lá, um programinha e tá rodando. Então agora ele vai para o TASI. Então é mais uma coisa que pro hospital eles não teriam, né? Com a ficha manual, sem condições, né? Você teria que escanear, sei lá o que você ia fazer. Né? Com a ficha digital, a gente conseguiu dar um jeito e tá no TASI. Então essa conversa aí é bem importante. O gestor que sabe a importância disso dá bastante valor, né? E você tá entregando algo a mais, né?
Isso, a isso. instituição. Você está fazendo aquele over-delivery, né, como o pessoal cita, você está não só digitalizando por conta da equipe, entregando já dentro do prontuário, entregando uma série de dados já contextualizados, aquilo que a gente falou no início, né, a gente oferece contexto. A gente teve recentemente uma conversa com o hospital lá, um cliente nosso, grande, que o pessoal da CCIH descobriu o nosso dashboard de antibiótico profilaxia. Ele falou, cara, essa aqui é a melhor solução que a gente tem para acompanhar a profilaxia do antibiótico. Antes a gente tinha que fazer uma amostragem, olhava alguns procedimentos, aí que falando, a gente olha só os procedimentos de prótese de alto custo, então prótese de quadril, prótese de joelho, eles olhavam ficha por ficha, mas o resto eles davam uma olhada em alguns dados. E nós temos lá no nosso Analytics um dashboard completo com todos os antibióticos, com os horários de repique, com tudo, tudo ali disponível para a instituição, né? Na mão, e você consegue ainda fazer outros filtros para fazer algumas abordagens, a gente consegue exportar um relatório com absolutamente todos os pacientes que receberam antibiótico, os pacientes que não receberam antibiótico. Então, você oferece para a instituição algo que seria simplesmente impossível deles avaliarem sem um sistema digital. Nos chamou a atenção essa questão da antibiótico profilaxia, que realmente é um dashboard que nos dá muito orgulho, né? Tem todas as medianas dos repiques, da dose inicial, você consegue fazer alguns ajustes finos, né, ali no próprio dashboard, porque o último relatório da ANAP mostrou que a incidência de infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa aumentou consideravelmente no último ano. Então, está tendo um movimento em busca de melhorar alguma coisa, onde melhorar na questão de profilaxia de infecção de sítio cirúrgico. Cara, o anestesista ele tem ação direta nisso. Prevenção de hipotermia, manutenção de normoglicemia, uso do antibiótico profilaxia correta, cara, está totalmente na nossa mão. Isso totalmente relacionado com infecção hospitalar. Né? Sim. Então, e esses dados a gente consegue entregar eles já mastigadinho, né? Só preparar para tomar a conduta, né? Tomada de decisão. Tem até a questão da acreditação, né? Que até esses tempos alguém da Anestec veio comentar comigo, né? Que tem um dashboard específico, né? Para acreditação, uma coisa que a gente está planejando fazer no que vem também, já é um meio caminho andado aí. Não, a gente lançou um dashboard inspirado, né, no manual da Kementum. A gente escolheu porque tem ONA, né, a Nacional Joint Commission e a Kementum. A Kementum ela é a mais utilizada para equipes de anestesia, né? Então a gente utilizou o manual da Kementum como base, como inspiração para a gente fazer o nosso dashboard. Cara, e tem cliente nosso que já acompanhava dados, que já tinha essa questão de processo, acompanhar indicadores, que em 6 meses eles conseguiram acreditação. Porque quando a Kementum chegou lá, vocês já têm mais da metade das coisas que a gente precisa, já estão mapeadas. E eles mostraram o nosso Analytics antes da gente ter o dash da Kementum. Hoje, os indicadores que estão ali, eles já são o cálculo como é no manual da Kementum. Tá? E é por isso que eu sei te dizer essa questão do registro de temperatura, porque no manual da Kementum eles pedem para você monitorizar a hipotermia. Como eu conduzi a construção desse dash, não basta só você olhar a hipotermia. Eu quero saber a gravidade da hipotermia, eu quero saber se as fichas têm o registro, quantos por cento das fichas têm registro, quantas não têm. Então, a gente ainda dá alguns indicadores adicionais já para começar a direcionar a sua tomada de decisão nesse próprio dashboard de acreditação.
E isso é o contexto, né, cara? É o contexto dos dados. A gente realmente está conseguindo entregar uma contextualização diferenciada ali, né? Sim, com certeza. Vocês estão com planos, você falou para o ano que vem começar um processo? Isso, a gente está pensando que esse ano realmente, como eu falei, estava muito apertado, aí a gente não estava nem com cabeça para fazer isso, né? Mas o objetivo é que ano que vem, né, indo mais gente, aí a gente consiga ficar mais tranquilo, até para ter esse tempo, né, de fazer um período administrativo, fazer as auditorias, né, fazer essas reuniões com acreditação. Então, ano que vem a gente quer começar isso aí. E é um processo que demanda tempo, demanda energia, tem que ter gente envolvida com esse processo, né, cara? É um ponto importante. E eu acredito muito que a acreditação, não aquela que você faz no papel, né? Porque às vezes o pessoal quer fazer documentação para conseguir um selo. Quando você realmente implanta, né, processo, indicador, cultura de qualidade e segurança, protocolo, você realmente implanta isso, você vai conseguir ter uma melhoria operacional, assistencial, realmente que vai trazer um resultado bem interessante. Eduardo, eu queria te voltar numa coisa que você falou lá no início, que eu anotei aqui e acabei não voltando. Você falou que, inclusive, o pessoal mais velho hoje já não se vê mais usando ficha no papel. Porque isso é algo que é rotineiro de nos questionar, dizer, mas o pessoal vai ter muita resistência, o pessoal mais antigo não vai querer usar, alguma coisa nesse sentido. E a gente vê que na prática não é bem assim, cara. Não... É claro que tem algumas pessoas resistentes, que são um pouco mais antigas, mas inclusive você tem pessoas mais novas que também são resistentes, né? Sim. E a gente tem como tudo, né, um desgaste natural de aprendizagem, e vocês, como já têm 4 anos, né, normalmente esse desgaste da aprendizagem ele vai se dar nos primeiros 3 a 6 meses, no máximo Sim. 1 ano. Depois de 1 ano, cara, você tem a equipe rodando bem. A gente teve um cliente nosso que em 3 meses eles estavam com 95% das fichas sendo feitas no AXREG sem dificuldades, né? Porque a equipe realmente Sim. abraçou a ideia. Como que foi essa união de ideias? O pessoal realmente, a hora que decidiu, vai lá e faz todo mundo, ou vocês ainda têm alguns colegas que ficam Não. Aqui é 100% das fichas, né? Todo mundo faz. Até eu acho que a gente tem o anestesista mais idoso do Brasil, que é o nosso colega que vai se aposentar esse mês. Ele está com não sei se 83, 85 anos, tem 50 anos de anestesista já. Nossa. E ele faz as fichas todas no AXREG. Né? Às vezes tem uma dificuldade, né? Às vezes ele manda ali para mim, isso aqui, eu falo, não, doutor, isso aqui você pode colocar aqui e tal. Mas assim, tranquilo, sabe? No começo, lógico que foi um pouquinho difícil, né? Mas foi questão que você falou, uns 3 meses aí, o pessoal já estava afiado. E o AXREG, acho que ele, né, teve algumas alterações, aí, algumas melhorias, mas o grosseiro dele é o mesmo desde o começo, né? A lógica dele, o jeito de você colocar os dados, né? Sempre foi desde o começo, então não é aquela coisa que está toda hora assim mudando, coisas importantes, né? Então já estão acostumados, já fazem bem tranquilo, sem dificuldade. Se o pessoal manda vídeo e corrente no WhatsApp, ele consegue usar o AXREG, né? Consegue, com certeza. Ele é muito prático para você colocar os dados ali, né? Como você coloca com o dedo ali a pressão, o negócio, ele vai atualizando sozinho ali os dados, se altera alguma coisa que precisar. Então ele é muito prático, né? As medicações já estão prontas ali, né? Então isso aí facilita bastante, né? Você acredita que nos 3 meses o pessoal já estava usando bem
Eu creio Como é que sim, foi o período da implantação? É que agora já faz tempo, né? Às vezes a gente nem lembra muito bem, né? Faz tempo já. Mas eu lembro que não foi o bicho de 7 cabeças, assim, sabe? Eu lembro que até o pessoal comentou, talvez seja difícil no começo. Eu lembro que foi mais tranquilo do que eu imaginava, sabe? O pessoal mais novo, ele tem os seus 40, 50, isso, sossegado, né? O pessoal ali pra cima tem dificuldade, mas logo aprendeu, assim. Não tem segredo. Tá certo. Bom, Eduardo, estamos já aqui com um bom tempo de conversa, né? Se a gente se deixar, a gente segue conversando fácil aí, né? Você quer deixar uma mensagem final para o pessoal que está nos escutando? Quiser deixar algum contato também, fica à vontade. Olha, eu acho que todo mundo tem que mudar para ficha digital, não tem escapatória, mesmo que você não queira, você tem que mudar, né? Eu acho que o sistema, a gestão, está tudo vindo aí para o digital e não tem como escapar. Cedo ou tarde, né? Você vai ter que trocar para o digital, é melhor que você já tenha trocado antes, já saiba, né? Já saia na frente disso aí. E dá tempo de sair na frente, né? Porque a gente vê que está todo mundo aí meio atrasado na ficha, né? Então, é um caminho sem volta e realmente é muito positivo. Só tem benefícios, assim, sabe? Eu acho que não tem nada de ruim que te traz aí. É uma questão de costume, né? Mas rapidinho você melhora. Então, eu acho que todo mundo tem que ir atrás disso aí. Que eu acho que vale muito a pena. Com certeza. Tá. Eduardo, muito obrigado. Eu queria deixar com mensagem final. Assim, a gente não tem dúvida que a adoção digital ela é inevitável. E eu vejo muito pessoal hoje falando sobre inteligência artificial. Cara, se você está com papel e caneta fazendo a tua anestesia, esquece inteligência artificial na tua área. Isso deve estar anos-luz na frente. Então, dá um passo para trás, olhe para o que você está fazendo, para onde as coisas estão caminhando, e é melhor você controlar o processo da transformação digital do que você ser atropelado por ele. Então, vocês já estão há 4 anos, né? Vocês são um cliente que tem um perfil de uma maturidade de uso muito grande, reconhecida aqui dentro da Nestec, em todos os setores, todo mundo sabe, não, o pessoal da Sense usa o AXREG realmente muito bem, e, cara, é inevitável. Então, assume o controle dessa transição e faça ela do seu jeito, no seu tempo, no seu formato, com as suas características, senão daqui a pouco você vai ser atropelado pelo trem aí do digital e você vai ficar de fora olhando e perguntando, podia ter feito isso há um bom tempo atrás ainda. Ainda dá tempo, o melhor tempo era antes. Você falou, traga esse diferencial, né? Traga isso como algo a mais da sua equipe, né? Do seu grupo, que isso aí faz muita diferença. Tá. E eu gostei muito desse relato que você fez. Eu sabia que vocês faziam, mas foi legal trazer aqui no podcast essa auditoria que vocês fazem sobre as fichas. Eu acho que isso é um ponto que traz um benefício de longo prazo, assim, realmente muito importante. Questão de parabéns pelo esse tipo de iniciativa. Fica uma ideia aí para futuras atualizações. Fazer uma auditoria automática, né? Nos principais aí, né? Sim, cara. Como spoiler, planos de vocês, sim, aí, né? A gente tem 2 ações que vão vir nesse sentido, né? Uma análise de qualidade de registros automatizada, com reporte individualizado para cada anestesista, para você entender realmente o que você está deixando de registrar, alguns itens importantes. E a gente está trabalhando num machine learning, né, no aprendizado de máquina, de fazer uma pré-auditoria ao final da sua ficha, o sistema entender se alguma coisa pode estar faltando, ele vai te avisar, talvez esteja faltando esse item, essa medicação, um material, algum registro, alguma coisa nesse sentido. Isso aí já está em desenvolvimento, e com certeza ano que vem teremos novidades nesse sentido aí. Eu vou trocar uma ideia para ver se ela bate com a auditoria de vocês daí. Tá bom? Eduardo, valeu, muito obrigado aos nossos ouvintes todos.
Muito obrigado e até o próximo episódio.